Meu nome é Walter Leite, vou falar sobre o cativar, fundamentado no texto do Pequeno Príncipe, obra de Saint-Exupéry, obra-prima, realmente, depois da Bíblia, é um dos livros mais publicados e vendidos no mundo inteiro. É um livro pequeno, muito fino. Saint-Exupéry denomina como um livro de criança, mas é um livro profundo, é um livro bonito, poético, filosófico, é um livro que eu acredito que marcou a vida da maioria das pessoas do mundo. Quem não foi, qual adolescente que não se encantou com as páginas do Pequeno Príncipe? Eu li e nunca deixei de ler, sempre estou relendo. Cada dia que eu leio, é um encantamento novo, é algo extraordinário. Eu sugiro quem não leu, que leia O Pequeno Príncipe. E que não só leia, que sinta cada momento, a singeleza de cada diálogo neste Pequeno Príncipe. O diálogo do Pequeno Príncipe com a raposa é algo marcante. Fala do cativar. O ser humano necessita do amor, necessita de cativar e necessita ser cativado. Ninguém vive a aridez da solidão. É do homem, é a necessidade intrínseca de cativar e ser cativado. Esse é um ponto fundamental. A pessoa que viver sem cativar o outro, uma vida sem amor, é como uma floresta sem árvore, ou um céu sem estrela. É mesmo, tranquilamente. A solidão, a pura realidade, com o fim do desfecho da morte, que é a única certeza que se tem, e perder a essência, o ato de cativar. O processo do cativar é fundamentado em algumas etapas. Primeiro, criar laço. Cativar é criar laço. Esse é um ponto essencial. Segundo, é tornar o cativado uma pessoa singular, um ser singular. Quando existe o processo do cativar, o outro é transformado num ser singular. Terceiro, criar ritos. Criar ritos. Não existe processo de cativar, amor, sem ser alimentado através de um processo de ritos ao longo do tempo. E, por último, é a invisibilidade do essencial. A pessoa não vê, na verdade, são esses 4 pontos importantes. Eu vou aqui no primeiro diálogo da raposa. O Pequeno Príncipe vai logo dizendo oi, e a raposa diz oi. Aí o Pequeno Príncipe pergunta o que é cativar, e a raposa diz é criar laço. Coisa muito difícil na nossa época, a época da correria, a época do prazer, onde o ficar prepondera, onde cada qual busca mais prazer. Então, aí a raposa diz, você é como 100.000 pequenos príncipes, eu sou como 100.000 raposas, mas se você me cativar e eu te cativar, você vai se tornar único, singular, não estará mais perdido nos 100.000, você será aquela pessoa importante. Esse que é o ponto necessário. Olhando aqui a história da filosofia, eu gosto sempre de comparar isso. Olhando a história da filosofia, nós temos algumas pessoas de uma inteligência prodigiosa, mas que foram uma floresta sem árvore e um céu sem estrela, porque passaram pelo conhecimento, mas não aprenderam a cativar e nem foram cativados. Vou dar só alguns exemplos. Não estou desmerecendo cada filósofo desse, para mim estão na galeria dos melhores.
Kierkegaard implantou o existencialismo no mundo, principalmente o existencialismo cristão. Ele abdicou do seu casamento com a sua noiva de 17 anos, Regina. Ele sentiu que a sua vocação era para busca do conhecimento, e ele não tinha condição de participar desse processo de cativar, e ele preferiu ficar na solidão, morreu novo. Realmente foi um homem muito dedicado. Ele teve aquela fase de brincadeira, logo após seu pai morrer, bebida, e depois ele entrou para a universidade, e realmente foi um ser marcante, mas a sua vida ele não recebeu o benefício, a dádiva, ele não teve a dádiva do processo do cativar. Esse é um ponto. É o apaixonar-se. É fantástico. Outro que eu vou citar, Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Passou 10 anos demente, não foi correspondido no seu amor, Lô Salomé, e ele ficou indignado, e por causa da não correspondência dessa rejeição no amor, Nietzsche viveu só para o estudo, só para a sua filosofia, e depois teve o problema da demência, passou 10 anos loucos, demente mesmo, sem saber nada, até seu falecimento em 1900. Foi um gigante da filosofia. Ele foi um dos introdutores da pós-modernidade, mas não vislumbrou a perspectiva do amor. Outro nome que a gente pode citar é Arthur Schopenhauer, também que eu admiro bastante. Schopenhauer, da mesma forma, devido à rejeição da mãe, se transformou num homem misógino e morreu na solidão. Na solidão. Ele não sabe o que é esse processo do amor. Então, a Raposa diz, voltando agora aqui para o Pequeno Príncipe, é de que o que vai fazer a tua rosa importante é o tempo que você perdeu com ela. O ficar de hoje em dia não torna a rosa importante, não torna a rosa única entre milhares. Não. É interessante porque todas as rosas ali são iguais, idênticas, mas aquela que foi cativada, ela se torna única. Ela é a rosa especial. Esse que é o ponto fundamental. Então, quando a pessoa está só no prazer do sexo, só na euforia do sexo fácil, do prazer fácil, da felicidade, entre aspas, a pessoa fica hoje com um, amanhã fica com outro, o outro fica com outra, ela aí vai trocando de parceiros. Não existe afetividade, não existe o amor, o cativar. Por que não existe? Porque não ocorre um processo. A Raposa diz que primeiro, o processo é a primeira pessoa se aproxima, cada dia um pouco. Isso aí vai marcando datas para tornar aquele dia mais esperado, mais desejado. Esse é o processo do ritual. Cada dia se aproxima mais, vai demarcando cada etapa, vai realmente sentindo a importância do outro. É o que ninguém escolhe. Diz que o coração dos outros é terra que ninguém anda. É verdade. Ninguém escolhe assim racionalmente. Mas todo o processo do cativário tem quem não alimenta o amor, a afetividade, não tem nada.
eu vou dizer uma coisa, eu tenho dificuldade nessa área, e é por isso que eu estou falando sobre esse tema. Eu já estou no segundo casamento, primeiro foi desfeito, o segundo agora está sendo finalizado, mas esses 2 casamentos eles tiveram esse processo de cativar. Houve uma aproximação, houve isso, e essas pessoas foram importantes na minha vida, é significativo, mas eu não sou um exemplo de um excelente amante, até porque eu tenho uma grande tendência a ficar comigo mesmo, a ler, a meditar, a me avaliar. E isso aí, a gente sabe que no processo do cativar, e não é só ter o amor hoje, toda relação ela deve ser cuidada, deve ser planejada, preparada, ela deve ser alimentada, como uma criancinha vai sendo alimentada até se tornar bem forte. Assim é o amor, assim é o processo de cativar. Mas eu digo mais, dentro desse processo ele diz, cada tarde não será mais igual. Tem uma parte do diálogo do cativar, ele diz, o que adianta o cativar, depois eu vou ter de partir. Ela diz, não, mas cada momento será diferente. Cada lembrança fará realmente que cada dia seja único, cada espera, cada momento passa a ser significativo. Então é isso que o processo do cativar. Eu estou apenas querendo trazer aqui para vocês, lançando essa reflexão, para fazer um contraponto. Eu quero fazer um contraponto. Na época que foi escrito O Pequeno Príncipe, a inocência, o ato do amor era muito mais espontâneo. Hoje em dia, com isso eu não quero dizer que ninguém ame hoje, com isso também eu não quero dizer que se vive hoje a materialidade, mas hoje existe uma sociedade hedonista. Hoje a juventude está buscando o prazer. Hoje prepondera álcool, drogas e sexo. As nossas universidades, cada dia eu vejo os exemplos, são terríveis. E aqui, não sou careta, não sou contrário, a todo mundo é livre, faz o que quiser. Mas o que eu vejo é que a criança falando em ficar, o processo do ficar, o processo do prazer fácil. Ninguém quer perder tempo. E namorar, eu fui namorado de cadeirinha, fui dessa época, sou bastante antigo, né? Namorei de cadeirinha. Isso aí é importante, que aqueles dias daquele encontro a gente ficava torcendo que chegasse aquele dia, aquele momento. Hoje em dia se tem logo os finalmente, se vai logo para a cama. Hoje em dia a pergunta é, no primeiro encontro, já vai para a cama no primeiro encontro ou no segundo? É isso. Olha, quando não existe mais o ritual, quando não existe mais o aproximar, quando não existe mais o alimentar desse processo do ato do apaixonar-se, o que só tem o quê? O sexo. E sexo, depois de concluído, meu amigo, a intensidade química do sexo facilmente se esvai, tranquilamente. Eu não sou saudosista, mas eu vejo que sexo fácil demais pode ser também um entrave para o amor.
Hoje em dia é assim, normal. Hoje em dia pensar em casar virgem, nem pensar, é loucura. A garota logo vai tendo seus encontros. É raro, às vezes até com 15 anos, 16 anos, já ficou com várias pessoas. O menino também, homem e mulher. E aí eles perdem o essencial. É aquele ponto dos 4 ídolos. Não tem condição, não descobriu o essencial. É o 4º ídolo. Quem fica não descobre o essencial do amor, da alegria, de estar junto. Então tem que ser o processo de criar ritos e buscar a invisibilidade do essencial. Só isso aí está dentro de todo o processo. A pessoa vai, não existe o cativar isolado, não existe. Quando as pessoas hoje vão para a balada vão buscar o quê? Prazer e fácil. É o caminho mais fácil. Eu sempre fui contra o caminho mais fácil. Então, neste momento eu quero homenagear Santo Exupéry. Eu quero homenagear nesse diálogo, no ato do cativar, do amor. Estou numa fase que tenho mais passado que futuro, já estou, mas cada dia eu celebro a minha vida, a minha existência. E tudo que nela aconteceu e que poderá acontecer. Ainda estou aberto para cativar e ser cativado. Isso que é importante. Então eu deixo essa mensagem para que vocês reflitam, pensar sobre isso, ver o contraponto entre o apaixonar-se, o processo do cativar e o ficar, pelo ficar. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Se gostou, dê seu like. Se inscreva no canal, bate aqui no sininho para receber outros vídeos. E meu nome é Walter.